Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. E hoje aqui comigo, Francisco de Souza Irmão, que ninguém conhece porque todos nós conhecemos ele por Chico da Capial, presidente da Cooperativa Agropecuária Industrial de Arapiraca, a Capial, líder do movimento dos agricultores endividados do Nordeste. Quem não lembra das mobilizações que foram comandadas, lá em Brasília para resolver essa questão da dívida dos agricultores de todo o país e, sobretudo, da região Nordeste. Portanto, é hoje que eu converso com o senhor Chico da Capial para falar sobre a realidade desse endividamento, entre outras questões relacionadas aos agricultores aqui no estado de Alagoas. Portanto, Chico, eu agradeço mais uma vez aqui a sua presença e falemos inicialmente sobre essa questão da dívida dos agricultores, que é uma questão antiga, e há agora o perdão da dívida colocado pelo governo federal, que vence agora dia 29 de dezembro, e eu gostaria de saber inicialmente que pé está essa negociação. Boa tarde, Gorete, boa tarde, telespectador da TV Câmara, TV Assembleia. Uhum. Quero agradecer esse apoio, que vocês estão dando a gente para que a gente possa divulgar alguns trabalhos que a gente faz pelo estado de Alagoas e pelo Nordeste brasileiro. Para quem não sabe, o Brasil hoje, Gorete, tem 5.200.000 produtores. Desses 5.200.000, 4.200.000 são agricultores familiares, onde esses agricultores familiares, todos esses agricultores juntos, eles chegaram a esse ano, agora 2017, foi calculado, o produto deles tem um valor de 540 bilhões. Então, essa é a produção agrícola, o preço de venda 540 bilhões. Desses 540 bilhões, 87 milhões são produzidos por 1.500 produtores familiares. 37 milhões é produzido por 2,5 milhões de produtores rurais do Nordeste. É um absurdo. Quando você divide isso, a renda per capita por ano de cada agricultor passa a ser R$ 1.200. Quando você divide por 4 pessoas na casa e mensal, aí acaba. Então nós temos no Nordeste uma pobreza absoluta. E a agricultura familiar é a base da alimentação nacional, Em cada 10 empregos gerados no Brasil da agricultura, 7 saem de agricultura familiar. E a gente precisa dar um outro tratamento à agricultura familiar. Priorizar, de verdade. Priorizar, porque o Nordeste, nós temos muitas terras férteis. Nós temos o caso de Alagoas. Alagoas hoje, nós tínhamos, em 1994, nós tínhamos 34 usinas. Hoje nós temos 17 funcionando e 7 delas já pediram concordata. Então isso é horrível. Nós temos hoje um grande número de produtores, fornecedores de cana, terras produtivas, que estão falidos. E deles tem 3 safras sem receber das usinas. Então isso é um absurdo. Quando o proprietário quebra, os trabalhadores também. Então, nós precisamos, é importante que o governo federal, que o nosso político comece a ver que o Nordeste tem jeito, que o Nordeste é viável, que nós passamos esses 6 anos de seca, mas que nós temos muitos rios, muitas regiões com água que poderiam produzir. Nós temos o Canal do Sertão, que poderia produzir ração para o gado, onde muitos animais morreram de sede. Nós temos o Baixo São Francisco, que tem um grande canal de irrigação, praticamente abandonado, fechado, com os agricultores quebrados, poderia produzir, além do arroz, produzir feno para os nossos agricultores, produzir milho o ano inteiro, produzir sorgo, fazer silagem, porque a silagem ela tem 1/4 do preço da ração. Então nós tínhamos condição de manter os rebanhos do nosso estado e do Nordeste abastecido, sem ter que trazer milho do Paraná, como veio um saco de milho aqui. Transgênico. Os transgênicos que foi vendido, a gente conseguiu um rebate de 40% com o governo federal. Enquanto o milho no mercado custava 70, a gente conseguiu trazer milho com 40 e pouco reais e até com 24 reais o preço para o agricultor não perder o resto. Mas do essa seu solução poderia estar aqui
na própria região. Claro, né? Nós temos, Alagoas consome 540 mil toneladas de milho, produz 30, 40, talvez esse ano, com a política que foi feita através da Secretaria da Agricultura e o governo do Estado, a gente consiga atingir 70, 80 mil toneladas. Mesmo assim, ainda ficamos com um déficit de 450 a 500 mil toneladas. Então nós temos áreas férteis, nós temos áreas que podem ser irrigadas, nós temos produtores que podem trabalhar, muitas vezes presos por falta de crédito. Então a gente precisa que o nosso político, a classe política, comece a ver que é através da agricultura que a gente tem matéria-prima para que a gente possa trazer novas indústrias. Hoje, qual é a realidade do endividamento dos agricultores aqui no estado de Alagoas e como esse perdão da dívida está beneficiando esses agricultores? O que de fato está acontecendo? Olha, Gorete, nós há 15 dias atrás a gente fez uma grande reunião na AMA com o presidente Hugo Vanderlei, que tem um vice-presidente que ajudou que deu a ideia de fazer essa reunião, foi o prefeito Joaquim Beltrão, lá de Coruripe, o Marcelo Lima de Quebrangulo. A gente fez uma grande reunião com os prefeitos, onde a gente pediu aos prefeitos, levamos o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica, porque todos eles têm, os clientes dessas agências, eles podem ter um perdão das suas contas em até 95%. Então, tem agricultores que devem 100 mil reais, estão pagando com 5, 100 mil reais. Que se eles vendessem a propriedade, não daria 50% do valor do total da dívida. Então, isso é um trabalho foi muito bom. A gente agradece a Deus, a gente agradece o senador Renan Calheiros, quando no Senado deu toda a cobertura e foi quem fez com que tudo isso acontecesse, que essa medida de julho de 2016. Nós tivemos o ministro Marques Beltrão, deputado, que foi o relator. Nós conseguimos colocar ele através do senador Renan, do senador Collor, e colocar o Marques Beltrão do PMDB como relator para que a gente pudesse botar esse perdão de 95% e ser atendido pelo governo, porque quando a gente tinha dúvida, a gente reunia o senador Renan Calheiros lá no gabinete com 30, 40 representações de classe do Nordeste. Uma articulação que envolvia fazia uma toda grande a região. articulação, e o senador chamava os líderes dos partidos e a gente conseguia chegar a um acordo, e chegamos ao que chegamos. 95% de perdão dessas contas. A gente agradece ao senador Renan Calheiros, o apoio do governador Renan Filho, que desde quando deputado também apoiou, e o prefeito Joaquim Beltrão, que mesmo até hoje, mesmo como prefeito, ele continua apoiando o Gorete, porque esse trabalho é um trabalho que demanda muito dinheiro. São 8 agricultores do Nordeste que são devedores, que não podem pagar nem a conta deles. Qual o perfil desses agricultores endividados que estão sendo beneficiados por essa medida? Para você ter uma ideia, nós temos hoje no Nordeste 1.200.000 produtores que podem ser beneficiados com até 95%. São contas do Banco do Nordeste, Banco do Brasil, BASA e Caixa Econômica. Esses agricultores pagam 95% do que tomaram emprestado há 30 anos atrás. Então, isso é quase um perdão. E a grande maioria não pode pagar nem a metade do que tomou emprestado há 30 anos. Quando você analisa esse perfil desse agricultor, a nossa agricultura está acabada. Arrasada. Então, porque você passar 30 anos com o dinheiro de uma instituição, depois de 30 anos, você não tem condição de pagar nem a metade do que você tomou emprestado, então essa cultura precisa de tratamentos diferenciados, precisa que a gente lute para que mude esse quadro. Na maioria, agricultores familiares. São agricultores familiares, a maioria é agricultores familiares. Aqui, nós temos 1.200.000 produtores no Nordeste, nós temos aproximadamente 120 mil em Alagoas, e para você ter o alcance dessa medida, até agora, talvez a gente não alcançou ainda 20% das liquidações. Por isso que nós estamos hoje... A que se deve? A pobreza do campo, 6 anos de seca, falta de crédito para que esse agricultor pudesse trabalhar para manter a sua família no campo. Por estar endividado. Por estar endividado, o banco não abriu mais crédito. E é por isso que a gente vem nessa luta há mais de 20 anos. Começamos a ter resultado e benefícios no governo do presidente Lula, que atendeu a gente 5 vezes.
A gente fechou pista, a gente fechou BR, a gente fez um movimento quando ele veio aqui para o Nordeste. Nós sempre acompanhamos a comitiva dele e ele sempre atendia a gente reivindicando. E ele sempre atendeu, começou o atendimento dando até 90% dos agricultores, perdão a algumas pessoas, inclusive até a classe comercial, ela recebeu perdão de até 10 mil. Seu Chico, qual foi o período que a dívida atingiu patamares mais, digamos assim, estratosféricos, em que os agricultores ficaram mais, digamos, endividados proporcionalmente? Olha, todas essas dívidas foram dívidas adquiridas no tempo do governo FHC. Então, são dívidas de 96 para trás. Então, algumas de 96 para cá, mas o restante foi de 96 atrás. Foi naquele tempo que tinha inflação, TJLP, correção monetária, onde o agricultor tomava 10 mil reais, quando era no final do ano estava em 100 e 200. Houve uma grande parte de agricultores que devolveu até implementos agrícolas. Foi devolvido implementos agrícolas, mesmo assim o banco não recebeu, tratores, máquinas, colheitadeira, animais, foi botado animais dentro do banco, também. Mas o banco não recebeu. E o que o governo fez? Pegou as contas dos agricultores e vendeu o Tesouro Nacional. Deixou o agricultor sem débito no banco, mas sem crédito. E o agricultor devendo à União. Devendo à União, que é o pior. Muitas propriedades foram leiloadas. Nós temos várias pessoas que a União tomou a terra do agricultor, cobrou o juro que quis, e muitos agricultores, nós tivemos casos no Coité do Noia, suicídio, 2 suicídios, nós tivemos em Batalha, nós tivemos no Sertão Alagoano, pessoas que se suicidaram porque tomaram dinheiro para fazer uma barragem e o dinheiro da barragem perdeu a terra. Então ele chegou ao ponto de suicidar-se. Esse suicídio foi no Nordeste todo. Então Deus iluminou a gente, esse grupo de pequenos produtores, para que a gente representasse o Nordeste brasileiro, e a gente tem em cada estado do Nordeste um agricultor que não pode ir para Brasília. A gente fica pedindo à Federação da Agricultura, a gente agradece o doutor Álvaro Almeida da Federação da Agricultura, foi um grande baluarte que sempre esteve junto às planas, as mobilizações, a FETAG. Então nós tivemos esse apoio do SEBRAE, muita gente ajudou, o Coplan, então muita gente ajudou. Agora a Copevale está pagando para a semana o hotel de 4 apartamentos durante 3 dias, que a gente vai levar a comissão do Nordeste, que não tem condição, para que a gente possa acompanhar o resto da medida provisória, a sanção presidencial. Nós devemos estar na próxima semana na Presidência da República, onde a gente está tentando a prorrogação dessas contas, e as da União a gente está tentando, não está concretizado ainda. É bom que se frise, é bom que o agricultor que deve, nós temos aqui pescadores, muitos pescadores que tomaram empréstimo para comprar barco. O grau de mobilização hoje, o que se percebe no governo Temer, que em tese seria um governo de transição, as denúncias, né, de corrupção, e ao mesmo tempo os agricultores, os trabalhadores meio inertes a uma mobilização maior contra essa questão. Olha, a gente que está defendendo os agricultores, nós queremos o benefício e a geração de emprego e a permanência do homem no campo. Então hoje a gente foi beneficiado com o governo Lula, que deu uma grande atenção aos produtores do Nordeste. Nós beneficiamos aproximadamente 500 a 600 mil produtores no tempo do Lula. E hoje, com o presidente Temer, nós estamos beneficiando mais ou menos 1.200.000, e ele está se mostrando sensível aos nossos produtores, às nossas reivindicações. E eu quero dizer aqui, a gente agradece ao presidente Lula, que tivemos um grande avanço a nível de Nordeste com o presidente Lula, e agora com o presidente Temer, através do ministro Marcos Beltrão, Maurício Quintela, o senador, a representação de Alagoas em Brasília. Alagoas, nós temos essa representação muito forte, e o senador Renan Calheiros, que mesmo com essa, assim, indiferente com o governo federal, mas a gente tenta mobilizar o grupo amigo deles do Senado Federal, os líderes de bancada, que ele tem um poder muito forte lá de articulação, no Congresso de articulação, e a gente sempre precisa do apoio do senador
do senador Renan e do senador Collor, que tem ajudado muito para que essa prorrogação aconteça, para que os benefícios venham para beneficiar os nossos produtores do estado de Alagoas e do Nordeste. É isso. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta já já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Chico da Capial. Ele que é presidente da Cooperativa Agropecuária Industrial de Arapiraca, a Capial, e líder do movimento dos agricultores endividados aqui da região do Nordeste. Mas falemos na contramão, não é, dessa crise toda e dos embates com o governo federal e agora com essa possibilidade, não é, de resolver essa questão da dívida dos agricultores. O governo do estado, por meio de um projeto aprovado esta semana pela Assembleia Legislativa, não é, autoriza a liberação, não é, do programa de aquisição de alimentos, que vai beneficiar, sobretudo, aos agricultores que estão na lida da agricultura familiar. Como o senhor avalia esse momento para os agricultores aqui em Alagoas? Olha, eu quero parabenizar as comissões da Assembleia Legislativa, que teve à frente o deputado Chico Tenório, teve à frente a nossa deputada Jo Pereira, teve o deputado Nezinho, teve o Toledo, teve o Galba, tivemos também o deputado Inácio e outros que eu não me lembro, o deputado Antônio Albuquerque, que participaram das comissões e não quiseram colocar emenda nem demorar. Então eles foram muito ágeis, entenderam a situação dos nossos agricultores e também do nosso povo que vai receber esse produto. Então eles entenderam essa situação e votaram imediatamente essa lei, que ela veio para a Assembleia. A gente agradece a todos os deputados, é uma lei muito importante. Governo nenhum nunca fez o que o governador Renan Filho está fazendo, principalmente na agricultura familiar. Isso é um grande trabalho que o governador está fazendo. Isso foi um trabalho que nós tivemos, a Unicafes, a União das Cooperativas de Alagoas. Nós tivemos uma reunião com o presidente, com o senador Renan Calheiros em Brasília, mobilizamos, fizemos ver a ele que era de grande necessidade para que os nossos agricultores que tinham a produção, já que o governo federal cortou o crédito à compra, ou seja, o PAA federal através da Conab, a gente pediu ao senador para que ele, junto com o governador Renan Filho, liberasse do FECOEP um recurso de 15 a 20 milhões para que a gente comprasse o produto da agricultura familiar, porque muitos desses agricultores que estão com o seu produto, com a abóbora, com a macaxeira, com a farinha, com a batata, com o abacaxi para vender, eles têm crédito no banco, que se vence agora no dia 29 de dezembro. E com essa venda que não veio da Conab, ele não ia ter como pagar as contas. Então, sensibilizamos o governo, fizemos uma grande reunião lá na FETAG com mais de 1.500 agricultores e representantes de classe. E o senador, juntamente com o governador, foi sensível e liberou 15 milhões. Agora, eu quero dizer, Gorete, veja quando a gente se une, como a gente consegue as coisas. Começamos em Brasília,
A maioria das nossas cooperativas, nós temos hoje a cooperativa Pindorama, que é um exemplo de cooperativa, temos a segunda, que é a cooperativa do leite, a CPLA, e nós se juntamos as forças com o apoio desse pessoal e as pequenas cooperativas, fizemos uma Unicaf, temos hoje a Unicaf, União das Cooperativas, que não tem recurso nenhum do governo. Nós conseguimos esses 15 milhões, sensibilizamos o governo para ele liberar esses 15 milhões para comprar o produto da agricultura familiar. Vamos beneficiar mais de 2 mil pequenos agricultores familiares. Vamos, com a entrega desse produto para as camadas pobres, desempregadas, das favelas, dos bolsões de pobreza, dos bairros pobres, nós vamos atender a mais de 200 mil famílias, ou seja, pessoas, eu acredito, mais ou menos 200 mil famílias. Isso é um projeto que capilariza o investimento diretamente nas famílias que estão no nível de pobreza. No nível de pobreza, porque Alagoas, nós não somos diferentes dos demais estados. Você veja, há 30 anos atrás, a gente tinha em Arapiraca 100 mil empregos na cultura do fumo. A cultura do fumo praticamente foi dizimada 80% e esse povo saiu de lá, de Arapiraca, a grande maioria, e vieram para esses bairros pobres. Então, o agricultor que só pode trabalhar, Gorete, que só sabe trabalhar de enxada, vem para a capital fazer o quê? É por isso que nós temos hoje o índice de pobreza, a criminalidade, porque esse povo era para estar na roça, nas terras, produzindo. Mas a Justiça do Trabalho, ela tirou todo o agricultor que morava nas fazendas. Para você ter uma ideia, em Arapiraca nós tínhamos propriedade, nós tínhamos agricultores que tinham 100 casas de moradores na fazenda. Cada casa dessa morava uma família, que tinha água, que tinha energia, que tinha batata, que tinha o feijão, que tinha terra para trabalhar. O que fundamentou a Justiça do Trabalho a acabar com a lei trabalhista que tem aí para o campo, porque a lei trabalhista para o campo, ela tem que ser revista. Porque o trabalhador de enxada, ele tem que estar na roça, no setor de trabalho. A maioria dessas casas, Minha Casa Minha Vida, que estão fazendo nas capitais, nas grandes cidades, isso é bolsão de miséria. Essas casas teriam que ser feitas. Eu disse ao presidente Michel Temer, numa reunião que tive, essas casas têm que ser feitas nas fazendas. Na zona rural. Na zona rural, porque esse povo vai ter ocupação. Aí nós vamos levar a escola, o posto de saúde, mas tiraram o povo da roça, do campo, e botaram na favela, na periferia da cidade. Nós temos escolas em Arapiraca. Arapiraca foi fechado 22 escolas, 22 postos de saúde na zona rural. Isso é um absurdo do governo anterior. Então, isso é o quê? A força da lei trabalhista. Não tem nenhum agricultor que é um trabalhador na sua terra. Porque se esse trabalhador ficar na propriedade, morar 6 meses, se der uma morada a um trabalhador, 6 meses ele botar na justiça, o dono da terra tem que vender a terra para pagar o trabalhador e acabou. Então ninguém quer ver um trabalhador na sua terra. Então é difícil. Mas, há duas situações, né? Há o tratamento que não é compatível, muitas vezes análogo à escravidão, que é uma preocupação no país, e tem a necessidade de manter o homem no campo. Ou seja, como o senhor disse, a proposta de construir unidades do Minha Casa Minha Vida na região rural, bem como a infraestrutura de um posto de saúde ou de uma escola pública, é uma questão para ser revista, realmente. A gente sempre discute, a gente vê hoje, quer dizer, o de menor até 16 anos, você pensa que é um pai de família, pobre, sem ter emprego, o emprego dele é agricultura, o agricultor não tem dinheiro para trabalhar, para mantê-lo no campo. Ele não tem como alimentar os seus filhos. O que é que esse filho vai? Para a periferia, começa a tomar droga, começa a vender droga, começa a usar e começa a entrar no crime organizado. E aí, o menor não pode ajudar o seu pai até 16 anos. Mas ele pode roubar, pode matar, pode estrupar e não é nem para apresentar o rosto dele. Então, eu acho que esses direitos humanos, essa justiça, o que está acontecendo no nosso meio, são coisas que está incentivando a criminalidade, incentivando o êxodo rural, incentivando tudo. Porque hoje a gente quer trabalhar e não tem um trabalhador. Então nós precisamos, tem que mudar essa lei trabalhista para o campo, ela tem que ser alterada. Ela não pode continuar como está. Então eu acredito que nessa mudança dessa lei trabalhista deve se mudar.
deve-se mudar alguma coisa para beneficiar, para que o agricultor possa ter o seu trabalhador no seu lugar de trabalho. Então fica mais barato, a produção vai sair mais barata e cada pessoa que sai do campo para a cidade custa 6, 8 vezes mais cara para o governo. Então nós temos que rever o governo, os políticos, tem que trabalhar... Assegurando os direitos das partes envolvidas na produção, claro. Né? Empregados e patrões, digamos Exatamente. assim. Então, se você trabalha mecanizado, você tem que ter uma legislação trabalhista específica. De um jeito específica. Se você trabalha de enxada, o cara que trabalha de enxada, ele não pode ter dinheiro, que não tem nem o dinheiro da feira, a PUS paga o dinheiro do trabalhador. Como é que ele vai ter um contador para contabilizar o trabalhador dele, para contabilizar ele, se ele não pode pagar? Qualquer contador hoje quer um salário, no mínimo, meio salário mínimo. O agricultor tem deles que não tem meio salário mínimo por mês. Como é que vai pagar um contador? Então, essa lei trabalhista, ela tem que ser modificada. Eu não sei se está sendo, ainda não, nesse movimento agora, nessa mudança, nessa lei trabalhista, se ela está sendo modificada para beneficiar o homem do campo, porque a pior miséria que está acontecendo é o êxodo rural. E o êxodo rural, o cara saiu do campo, só sabe trabalhar de enxada, vem para a cidade, não tem campo para limpar, ele vai fazer o quê? Roubar e matar e acabou. E é isso que a gente está vendo aí. Senhor Chico da Capial, o que dizer da assistência técnica rural? Nós sabemos da importância da assistência técnica até para medir a produtividade, as perspectivas que se tem de se confirmar essa boa produtividade quando a assistência rural é utilizada da maneira correta. Como está? E a Emater aqui em Alagoas fez escola, né? Quem viveu o tempo áureo da Emater sabe o quanto vale a assistência técnica. Assistência técnica, a gente já tentou mostrar para o governo, a Emater foi destruída, eu fiz parte da comissão com o Sindagro para que a gente reativasse, trouxesse a Emater de volta, só que nós queríamos uma Emater de direito público-privado, infelizmente ela é autarquia, a autarquia não funciona, porque a Emater, o carro da Emater precisa de um pneu. Aí você vai botar no pregão. O carro da Emater precisa de uma bateria, a Emater não pode comprar porque tem que vir para licitação. E o carro fica lá parado. O carro fica lá parado, o técnico parado e o agricultor sem assistência. E a agricultura não espera. Por isso que eu já discuti com o governador Renan Filho, com o senador Renan Calheiros, agora o senador Collor, a Secretaria da Agricultura é dele. Está na pasta dele e a gente está discutindo. Nós temos bons técnicos que foram colocados agora, todos ex-secretários da Agricultura lá de Arapiraca. O Santiago, que é o secretário, um bom técnico, em pesquisa da Embrapa. A gente espera agora que o governo Renan Filho comece a pensar um projeto. A gente sabe que é difícil esse ano, porque já é política, mas um projeto para contratar, talvez via cooperativas, técnicos para dar assistência. Então nós precisamos de técnico para dar assistência no campo, já que esses agricultores vão pagar muitas contas agora, vão ficar aptos para tomar empréstimo no banco, e cada agricultor hoje que pagar o banco até 29 de dezembro, ele paga com até 95%, e ele vai pagar, se ele pagou 5 mil reais, ele devia 100, pagou 5, ele vai poder tomar emprestado até 150 mil reais. Mas tem que observar o poder de pagamento que se tem. Mas né? São essas coisas para não virar uma bola de neve. Mas são essas coisas que a gente está trabalhando. O que é que a gente precisa? Da assistência técnica para que o técnico diga qual é a cultura que ele vai plantar, como é que ele deve plantar, para não plantar uma área grande, então ele plantar uma área pequena, com uma assistência, com toda a tecnologia para que ele possa produzir e pagar os recursos adquiridos dos bancos. Então, eu acho que esse trabalho que o governador Renan Filho fez agora da aquisição de alimento, nós vamos ajudar muito aos agricultores familiares do estado de Alagoas. Tem um certo alívio, né? Nesse momento, coincidindo com o pagamento da dívida. E nós tivemos, a gente não pode esquecer, que todos os projetos, quer dizer, esperando dar conta dos agricultores, tem o Chico da Capial na linha de frente, com Joaquim Beltrão, com o Marcos e com o Renan, e o senador Collor. Agora nós tivemos aqui em Alagoas a deputada Jo Pereira, que abraçou essa coisa, que Alagoas está fazendo uma coisa inédita. O governo do estado vai comprar 6 milhões do PENAI, que nunca comprou. O governo do estado vai comprar 15 milhões
do PAA, da agricultura familiar, e o governo do estado comprou 61 milhões de cesta básica para dar às gestantes, e que tem o empenho da deputada Jo. Então, ela está de parabéns, e a gente pede a todos os deputados que apoiaram, agradecer e pedir o empenho, do jeito que a Jo está trabalhando, que todos dêem a participação, porque a gente traz o desenvolvimento sustentável para o estado de Alagoas. Bem, vamos agora chamar o nosso segundo e último intervalo. E já já o Frente a Frente está de volta. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Chico da Capial, ele que é presidente da Cooperativa Agropecuária Industrial de Arapiraca, a Capial, e também é líder do movimento dos agricultores endividados da região Nordeste. Nosso assunto agora é a distribuição de sementes, que sempre é feita pelos governos. E aqui em Alagoas, como o senhor avalia esse trabalho? Olha, em 2017 foi liberado quase 1 milhão de semente. Praticamente 15 milhões de reais foi comprado de semente e entregue aos produtores. Foi uma semente boa. Alguns lugares disse que a semente deu problema, mas a semente foi uma semente boa. O problema foi que houve muita chuva e muitas sementes nasceram e não cresceram, porque a água demais prejudica qualquer cultura. Então, a semente que o governo comprou foi uma semente de boa qualidade e a gente teve uma grande produção de milho. Alagoas, que tinha produção de 20, 30 mil toneladas, esse ano eu acredito que a gente vai, talvez atinja 100 mil toneladas de milho. Já é uma grande, foi por conta da distribuição de semente, das divulgações que a Secretaria da Agricultura fez para que o agricultor plantasse o milho. Então isso é muito importante, é por isso que eu digo, o governo doou a semente, muita gente perdeu a semente porque deu praga e o agricultor não tinha o crédito, a praga comeu o milho já grande, então a gente precisa que o governo, nós inclusive vamos até pedir, inseticida para que agricultores que tiverem problema, já que ele não tem um crédito, o governo também dá a semente e dá o inseticida. A gente sabe que é difícil, mas não adianta você dar a semente e depois a praga vem como a produção já com toda a despesa do agricultor feita. Então é importante, é por isso que é necessária a assistência técnica, é por isso que o governo tem que colocar agora, 2018, assistência técnica para que a gente possa fazer projeto e trazer o dinheiro do governo federal para os agricultores. Senhor Chico, como está a alternativa da agricultura orgânica aqui no estado de Alagoas? Olha, existe um grande problema da agricultura orgânica. A agricultura orgânica, ela não pega inseticida nenhum, ela é um produto completamente orgânico. Agora, para competir é muito difícil, porque a produção orgânica, ela não tem, como ela não tem fertilizante, essas coisas, ela fica em menor, um produto mais feio. E muita gente não gosta. Quando você vai ao supermercado, você quer comprar aquele produto bonito.
Mas a qualidade tem que estar, superar a beleza, né? Com agrotóxico. Então, a gente tem essa dúvida. Então, agora, é uma contradição, porque os países desenvolvidos trabalham prioritariamente com a agricultura orgânica, e isso não representa prejuízo nem para produtores, nem para agricultores, nem para a população, sobretudo. Mas lá é um povo mais esclarecido, mais educado, e o governo é diferente. O governo incentiva, ele subsidia a agricultura. Enquanto e por que não procurar o Brasil este caminho também? Mas esse é o caminho. Todo semiárido do mundo, ele financia o agricultor, cobra 2%. O Brasil, ele financia o agricultor, no final do ano ele cobra 100%. Você toma 10 e deve 100. Se você perder, você está destruído. Você não vai mais para lugar nenhum. Não tem crédito, não tem mais nada. E nos países americanos, o agricultor, se você chegar no final do ano, você toma 10 para pagar 2. Toma 10 e paga 2. Aqui você toma 10 e paga 100. Então é diferente. Aí o que é que a gente... Isso é uma questão políticas e econômica. E econômica. Então é melhor a gente manter o homem trabalhando no campo ou manter o homem nas favelas? Manter o homem na periferia da cidade, passando fome. A gente não tem escolha, né? Então, na verdade. Exatamente. Então nós precisamos, é por isso que a gente pede a acessibilidade do governo, para que a gente tenha assistência técnica agora 2018. A gente pede a sensibilidade dos deputados e da deputada Ju Pereira, que comprou essa bandeira da agricultura familiar. Em todas as reuniões ela participa. Então, isso é muito importante. Qual é o déficit hoje, digamos assim, a grosso modo, né, porque o número exato é impossível, só mesmo a Secretaria da Agricultura, mas com relação justamente aos técnicos que poderiam estar dando esse apoio aos agricultores no Estado? Olha, o que nós temos hoje na Emater, que hoje é o Eliseu, o presidente, era o Carlos Dias, saiu, agora está o Eliseu. Então, a Emater tem o corpo da organização, mas assistência técnica praticamente não tem, porque tem bolsistas. Bolsista, ele não tem condição, porque quando ele está se acostumando com o agricultor, chegou o prazo, ele sai. Então, não estabelece um vínculo, não estabelece um vínculo. E a gente, para fazer agricultura, para a gente dar assistência técnica, tem que ter um vínculo. E é por isso que o agricultor o governo precisa saber que o agricultor precisa de técnicos. Nós hoje temos muitos técnicos da antiga Emater que têm capacidade ainda de trabalhar, que estão precisando trabalhar. E eu acredito que o nosso governo, Renan Filho, esse ano 2018, através da Emater, da Secretaria da Agricultura, das cooperativas, ele tem como liberar recursos para que possamos contratar técnicos bons e até técnicos novos. Isso é uma maneira de incentivar até o curso de ciências agrárias. O cara se forma para agrônomo, não tem emprego, o cara se forma para técnico agrícola, não tem emprego. Então isso é uma maneira do governo até incentivar esses técnicos, porque senão vai chegar um ponto que você procura um técnico, um agrônomo, um veterinário, não tem, porque não tem emprego. Então a gente precisa desse apoio do governo para que a gente possa também viabilizar esse setor. O agronegócio e a agricultura familiar são complementares, necessários na visão dos produtores? Como vê essa questão? Olha, hoje o agronegócio, o que é o agronegócio? O agronegócio tem o agronegócio lá do sul, que são dos grandes produtores. Mas o agricultor pequeno, familiar, pode fazer o seu agronegócio, que é a sua grande produção, se organizar em cooperativas e botar a coisa para funcionar. Então isso torna-se um agronegócio. É por isso que a gente hoje... Se a gente na Unicaf, através da Unicaf, tem na presidência a Maria José da Cooperal, nós conseguimos, a união dessas simples cooperativas, a sensibilizar o governo para liberar os produtos da agricultura familiar, 21 milhões, se a gente tivesse recursos na Unicaf, como nós temos a OCB. É importante que a OCB, que recebe recursos federais, se una com a Unicaf. São duas entidades praticamente voltadas para cooperativas e para a agricultura familiar. Então é importante, a OCB, segundo pessoas que têm conhecimento, diz que a OCB recebe anualmente de 3 a 6 milhões. É o custeio. A OCB é a organização? A Organização das Cooperativas do Estado, né? Tem o SESCOP e tem a OCB em cada estado. Então, ela recebe, tem uma folha, como é que diz,
um recurso para se manter, mais ou menos de R$900 mil mês. A Unicaf não tem nada. Então você já pensou, se a gente não tem nada, essas cooperativas simples, conseguiu só com o governo do estado 21 milhões para comprar de produto da agricultura, e se a gente tivesse uma ajuda pelo menos de 50% do que tem na OCB, por isso é importante a OCB junto da Unicaf, porque a maioria das cooperativas que são sócias da Unicaf são sócias da OCB. Então, por que não estar junto? Por que não fazer a parceria? Como o senhor observa o tratamento que o governo federal dá ao setor da agropecuária e o setor da agricultura? Olha, o dinheiro do governo, o governo federal libera recurso. Então, nós temos 20 bilhões para a agricultura familiar. Temos 120 bilhões para a agricultura empresarial, para o agronegócio. Então, o agronegócio, ele usa o dinheiro do agronegócio e ainda usa mais dinheiro. Enquanto a agricultura familiar, só o Rio Grande do Sul, para você ter ideia, o Rio Grande do Sul tira recurso da agricultura familiar, porque os agricultores são organizados em cooperativa, tem Emater que funciona, eles tiram mais dinheiro do que todos os estados do Nordeste juntos. Só a agricultura familiar do Rio Grande do Sul. Pois é, o agronegócio hoje é a opção do Brasil para equilibrar a balança comercial. E o Brasil está vendo a agricultura familiar nesse contexto ou não? Olha, eu acredito que ele está vendo, porque nós, agricultores familiares, produzimos mais de 70% do consumo humano. Então, 70 e tantos por cento do consumo do povo, do povo está na agricultura familiar. Está na agricultura familiar. 70% da geração de emprego sai da agricultura familiar. Então, está na hora dos políticos acordar e ver que a agricultura familiar é quem pode transformar esse estado, gerar emprego, trazer de volta essas indústrias que foram fechadas da cana, para que a gente faça plantio de fruticultura, de milho, de feijão, de feno para alimentar o gado. Pode-se reconhecer a excelência, por exemplo, na plantação e na produção de alguns assentamentos que foram colocados nesse processo? Olha, pode. Os assentados foram desprezados. A maioria, Alagoas tem mais de quase 20 mil assentados. Desses 20 mil assentados, eu acredito que... Originados da reforma agrária. Originados da reforma agrária e do Banco da Terra. Eu acredito que desses 15 a 20 mil, talvez se mantenha lá 50%. O resto trocou o terreno por uma cesta básica e foi embora. Então isso é falta de quê? De políticas públicas, que você fica numa terra ressequida do sertão, ou foram dadas não terras tem apoio, não tem nem água para beber, improdutivas. Então torna-se improdutiva. É por isso que a gente precisa de assistência técnica desses agricultores regularizados com as suas contas no banco. O agricultor que devia, comprou terra pelo Banco da Terra. Nós temos só um exemplo. O assentamento Cecicu em Arapiraca, de 60 famílias, devia 5 milhões de reais da terra. Eles liquidaram essa conta, liquidaram a semana passada. Hoje eu passei no Banco do Nordeste e foi liquidado esses 5 milhões com 192 milhões, dividido para 60 agricultores, deu 3.200 para cada um. Eles vão ter cada um seu terreno, que hoje vale, em média, 500 mil reais. Então, para você ver o benefício que o governo federal, com esse trabalho do senador Renan Calheiros, do governador Renan Filho, do deputado Joaquim Beltrão, do senador Colo e do Joaquim Beltrão, que sempre apoia, e a Federação da Agricultura, nós estamos tornando limpo esses agricultores que vão tomar emprestado no banco, para que a gente possa gerar 300 a 400 mil empregos no estado de Alagoas e mais de 3 milhões no Nordeste brasileiro. Esse é o trabalho que o Chico da Capial, com esses políticos, faz por Alagoas. Isso é muito importante e muito obrigado. Eu é que agradeço a sua participação mais uma vez aqui conosco no Frente a Frente, Chico, o senhor Chico da Capial. E algumas considerações que o senhor queira fazer para finalizar essa entrevista? É só a gente pedir ao governador Renan Filho que libere recursos para as cooperativas, porque tem dinheiro do FECOEP, a gente precisa que ele reestruture as cooperativas de Alagoas, de pequenos produtores, para que a gente possa fazer a logística melhor e juntar os agricultores para que a gente possa fazer uma agricultura diferente no estado de Alagoas.
Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. E obrigado também a todos os telespectadores. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente.